8 horas e 6 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos com o jornalista Arnaldo Neto, os nossos convidados, Jorge Miranda, da Beneficência Portuguesa, e Frederico Paes, do Hospital dos Plantadores. E a palavra é triste, né? Você acha que a palavra certa da situação é triste? Bom, a situação é complicada mesmo. É o que a gente estava conversando há pouco, né? A situação hoje é bastante grave, né? E da gravidade por causa é muito perto. Quando a gente fala causa, é morrer gente fora de assistência, tá certo? Nós, a gente viu em rede social, né? Não sei por que a imprensa não foi lá dentro do Ferreira Machado, não sei se é possível ter esse acesso ou não, mas a gente viu em várias redes sociais aí vídeos divulgando pacientes nos corredores, né? Eu recebo, Arnaldo, diariamente, que eu sou ligado ao interior, né? Não tem um pé na roça não, tem uns dois, tem uns dois pés na roça, e ainda o pessoal acha que a gente consegue internar diretamente, tipo assim, um paciente está lá no HGG, pede para transferir para os plantadores. Não é assim que acontece. Isso é uma central de regulação, que é a prefeitura que faz essa regulação. Mas, como o pessoal do interior ainda acha que os plantadores têm aquele acesso, então me liga ou passa mensagem, pelo amor de Deus, transfere, meu pai, meu tio está internado lá no HGG, no Ferreira, está no corredor e precisa ir para uma UTI ou ir para um quarto, para uma enfermaria. Isso é diariamente. E nos últimos 60 dias isso aumentou demais, ou seja, existe uma demanda reprimida, os hospitais têm esses leitos praticamente fechados, muitos leitos fechados, que poderiam estar atendendo, né? Como nós fomos contratados para isso, nós investimos nos hospitais para atender o SUS, isso foi uma coisa inclusive que foi amplamente falada, ou seja, nos foi estimulado por parte do Poder Público Municipal a investir nos hospitais, em equipamentos, melhoria, para atender melhor a população carente, que procura o SUS, e nós fizemos isso. Os hospitais hoje têm capacidade e qualidade de atender essa demanda reprimida, mas a gente precisa receber, né? Saúde, como foi dito, né, não é barata, saúde tem um custo, e esse custo a gente tem que receber. É importante dizer também que essa complementação municipal, como a gente já falou, é relativamente pequena, no orçamento de 150 milhões por mês, se tirar 5 para isso, ela é lei, né? Não é nenhum favor que está sendo feito. É uma lei municipal. É uma lei municipal. E é importante destacar também que essa complementação é feita porque os custos, nossos custos, que aumentam todo dia, o valor que a gente recebe do SUS está congelado há 19 anos. Aí eu faço um convite ao ouvinte aqui. Lembra quando você ganhava 19 anos atrás? O que você recebia 19 anos atrás dá para você comprar remédio, comida, roupa, com os custos de hoje? Então, essa lei, né, que foi na época, se não me engano, do governo Arnaldo Viana, foi para equilibrar o que a gente gasta do que a gente recebe. Agora, falando em o que a gente recebe, a Prefeitura de Campos cobra muito mal ao SUS. Eu tenho dados oficiais aqui, tá certo? Que está na página do Ministério da Saúde. Campos recebe por paciente R$ 34,20 per capita, por paciente, por população, pela população, melhor dizendo. Ou seja, é o valor que recebe do governo federal, tá certo? E dividido pela população. São João da Barra, município nosso vizinho aqui, recebe R$ 123,28. Por que a diferença? Porque cobra-se mal. Nós acostumamos... Mas como assim cobra-se mal? Vamos lá. O SUS te permite cobrar. Vou te dar um exemplo. Itapiruna cobra bem. Ela recebe R$ 85,00 per capita. Município como Belfort Roxo tem 500 e tantos mil habitantes, parecido. Aqui. Cobra 50 e poucos reais. Então, na verdade, o que aconteceu?
a maldição dos royalties, né? O município abraçou. O município ficou acomodado, tá certo? As gestões anteriores também, não é só essa gestão, ficou acomodado com o dinheiro que se tinha. Inclusive, isso aqui eu já passei também para o prefeito, Rafael, e já passei para os candidatos a prefeito também, que Campos cobra mal. Sabendo-se que os royalties um dia iam acabar. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe disso. Isso aí já foi dito não é novidade. Não era novidade, como o Arnaldo sempre diz isso. Os gestores se acostumaram. Sabia que ia acabar um dia. Se acostumaram mal com essa fartura de dinheiro, tá certo? E não se cobrou. Então existe, isso aqui não é dado, né? Do Ministério da Saúde. O que Campos recebe, Jorge, é muito pouco. Nós né? podemos ver. Que a gente, inclusive, já ofereci ao prefeito, já ofereci aos candidatos, para mostrando esses dados, né? E Campos, como um polo, como município polo, deveria estar recebendo bem. Nós não atendemos só a região, a gente atende diversos municípios, né? A gente tem um problema no Ferreira Machado, inclusive, que atende questão de acidentes nas estradas. Sim. Então a gente deveria estar recebendo muito mais do governo federal. Existe os programas todos do governo federal, por exemplo, os programas dos postos de assistência da saúde da família. Sim. Campos não atende 10% dos requisitos para isso. E olha que isso daí ia diminuir bastante a internação de idosos, né? Que o doutor Ábido até falou aqui da prevenção, isso ia trabalhar nessa rede, que essas pessoas iam ser assistidas antes de haver alguma complicação na área, né, de saúde, porque os idosos têm que ter uma atenção toda especial. Então esse programa existe e Campos não tem funcionando. As habilitações dos leitos, né? Do Hospital Ferreira Machado só tem 6 leitos de UTI habilitados. Então não recebe nem um centavo. Bem lembrado. Nem um centavo do restante. Mas é um hospital regional. Todos na região, eles dirigem ao Ferreira Machado e lá fica internado, ou então é transferido para nossas unidades. Mas esses leitos não são habilitados. Ou seja, o município não cobra do Ministério da Saúde aquilo que tem direito, porque essa habilitação não ocorreu por diversos entraves burocráticos, ou porque não atende às exigências da vigilância sanitária, porque isso foi abordado naquela reunião que nós tivemos no Rio, que o Ábido falou a respeito disso com o secretário na nossa presença, não foi? De que os leitos não estavam habilitados e que tinha algumas coisas que estavam em pendência com a vigilância sanitária. Ora, então, o que nós vemos é que o município não recebe as verbas federais porque não há a cobrança disso. Verbas estaduais também. E verbas estaduais também. Então, e tudo isso daí é bancado pelo município. Evidentemente, a saúde para o município fica mais caro do que se recebesse esses aportes continuamente. É isso que ele está falando, não é uma grande verdade. Só completando, Jorge, por exemplo, a questão da habilitação, né? Nós, hospitais, vamos atrás, brigamos por habilitação de leitos, habilitação de serviços, cirurgia bariátrica e outros. Tiveram leitos recentes, né, que foram liberados recentemente, das 2 unidades. Não, tem unidades quando já está aí o nosso foi liberado 2, 3 anos. Recentemente. Assim, agora, habilitado recente, agora. Então, mas outras habilitações que os hospitais brigam, que a prefeitura, o poder público municipal, podia estar engajado nessa briga, porque ele deixa de pagar ou diminui. Precisa entender, tem serviço que a prefeitura paga integral porque o serviço não está habilitado. A partir do momento que é habilitado pelo SUS, ela iria pagar só a complementação. Se for de alto risco, alta complexidade, inclusive, não complemento com nada. Exato. Então, na verdade, assim, é o que eu falei, acostumamos com a fartura do dinheiro, né? Isso. E agora a situação... Mesmo na questão da urgência, existe a rede de urgência e emergência, que o governo federal cria situações do consórcio, que até hoje não funciona bem aqui na região, nunca funcionou, e a implantação do SAMU, que iria atender os municípios que fazem parte desse consórcio. A implantação do SAMU tem verba própria, tem uma situação já prevista em lei de aporte para o município,
Mas não, o campus optou por ter o Emergência em Casa, por exemplo, que é bancado pela prefeitura, né? Então, tem que buscar esses aportes financeiros para poder diminuir também os custos. Né? Custeio da própria máquina, né? Construir da própria máquina. municipal. Arnaldo, Mas nada disso está implantado. só para complementar, Entendeu? a gente sempre, toda vez que a prefeitura é questionada sobre o atraso dos contratualizados, ela responde, como eu já disse, que eu já paguei tanto. Eu ia voltar nesse assunto. A prefeitura, o poder público tem que entender que nós somos parceiros. Fica uma coisa como se fosse um embate, né? Uma coisa como se houvesse um desgaste de relacionamento, não entre pessoas, mas entre entidades, instituições que não leva a nada. Eu não consigo entender por que dizer, por que não chega, estamos devendo sim, estamos com dificuldade sim, e vamos pagar dessa forma. Agora, toda vez que é questionada, porque já pagamos tanto, já pagou, foi passado, pagou por um serviço prestado, tá certo? Aí diz que, porque vocês são isso, é uma coisa desgastante, tá certo? Uma coisa que a gente não consegue entender por que dessa resposta nesse sentido. Olha, nós somos repassadores. Uhum. Todo esse dinheiro que chega ao hospital, nós repassamos. Nós pagamos aos funcionários, aos médicos e aos fornecedores. E isso, às vezes, não é suficiente, a quantia que a gente recebe. E quanto menos serviço a gente presta, mais difícil fica para manter essa estrutura funcionando. Tá? Que não dilui os custos. Intervalo não, né, Marcos? Não, agora nós vamos direto. Eu me lembro, Arnaldo deve não lembrar também, por volta de 2015, você estava na Folha, né, Arnaldo? Sim, 15, sim. Você lembra de uma empresa de home care, aqui de Campos? Inclusive, a Folha, no dia da entrevista coletiva, eu estava, que a proprietária deu, explicando o que tinha acontecido. Ela foi presa, inclusive, chegou a ser presa, uma médica, uma pessoa seríssima, e que a prefeitura não pagava há 3 meses ou 4 meses, e aquilo ali era quase tudo revertido em salário, porque era de cuidadores, de aparelhos que ficavam monitorando pessoas de home care. Isso é uma coisa séria. Nós não estamos brincando, não, entendeu? Não é uma aulazinha, não é uma escolinha de futebol. Né? Nós estamos falando de home care. E a prefeitura, na época, dizia isso. Ela dizia isso, não, porque nós já pagamos, e confundia as pessoas que leiam os jornais ou que ouviam na televisão a declaração de alguém da secretária de saúde. Se confundia. Falei, não, peraí. Não, isso aí é coisa... Vai ver que essa clínica aí está querendo ganhar demais, não querem trabalhar. Essa é a ideia. As pessoas entraram em greve. O que é porque não recebiam, tinha 3 ou 4 meses, e ela foi presa. E eu me lembro que uma autoridade disse o seguinte, uma empresa para entrar numa concorrência dessa tem que ter lastro. Eu queria entender o que é isso, né? Que lastro é esse? É trabalhar 1 ano sem receber? Seria isso? Isso aí era para chamar o PROCON, né? Peraí, você está enganando, é propaganda enganosa que você está dizendo que pagou, como você falou, pagou uma conta de 10 anos atrás. Ué. Isso pro ouvinte não entender, que é mais claro do que está, mas vou esclarecer mesmo. O cara ganha R$2.000 por mês, tá certo? Uhum. Aí durante 1 ano, 24 mil. Olha, eu já te paguei R$24.000. Agora, eu posso te dever os últimos 3 meses? É isso que está sendo dito? Né? É quase que cômico. Eu já paguei. Eu te devo 3 meses, Arnaldo. 3 meses. Agora, eu te paguei R$24.000 nos últimos 24 meses. Ai, pelo amor de Deus. Isso é chamar a população de burro. População não entra, acha que o povo fica hoje sem informação, tem acesso à informação. E outra coisa, nós estamos discutindo, volto a insistir, o que já foi contratado, o que já foi serviço prestado. Toda vez que vão questionar sobre isso, falar, não, porque o dinheiro, porque o ROID vai acabar. Não, porque em abril vai votar lá a partilha, o ROID pode acabar. Nós não estamos, Jorge, né?
nos furtando, ou melhor, deixando de ir ao diálogo para saber, poder contratante, prefeitura, o que você quer que a gente não atenda a população? Isso. Só para complementar, quer que pare de atender isso, aquilo? Nós estamos aqui para isso. Agora, o que já foi contratado, o que já foi feito o serviço, nós já prestamos serviço, já foi auditado, a gente precisa receber para continuar com o serviço à porta aberta do hospital. Deixa eu só trazer aqui algumas participações dos ouvintes que estão acompanhando a gente pelas redes sociais e eu vou pegar esse gancho para a próxima pergunta. Tem aqui a Margarete Miranda, pauta muito relevante e esclarecedora para todos. A Sandra Maria Teixeira dos Santos, assunto muito relevante, os entrevistados são excelentes administradores. Tem o Maurício Furel Batista, que sempre acompanha a gente aqui falando sobre essa questão de royalties, essa preocupação futura de royalties, a gente vai abordar isso agora. Tem o Márcio Lopes aqui, dizendo que é funcionário da beneficência e porque a justiça não obriga a pagar, já que está lidando com a saúde. Existem algumas liberações judiciais, como a gente mesmo colocou aqui. A Jaqueline Lima chegou agora aqui também comentando que o que está acontecendo é uma vergonha, salários atrasados, ninguém trabalha para não receber, é isso, a gente também já está falando aqui agora. O vereador Igor Pereira também entrou em contato no WhatsApp, mandando um abraço para o Frederico, parabenizando pela administração e pelo serviço prestado. Enfim, essas são as participações que a gente tem aqui, mas o Frederico levantou um ponto muito interessante que a gente pode trazer ao debate aqui agora. Tem mais de um mês que a gente conversa com vocês, né, quase que diariamente, se não diário, semanalmente, no mínimo, sobre essa questão dos atrasos. O Zé Paz esteve aqui, falou em repactuação, o Ábido e o Dante estiveram aqui também, falaram em repactuação. Os serviços continuam acontecendo, ainda que alguns estejam suspensos. O que já foi proposto para repactuar? Se o município não tem condições de bancar, o que foi proposto para repactuar, já que não pagou ainda? Já houve algum diálogo nesse sentido? Não. Nada. E aí como que fica? Continua o serviço? Então, é o que eu estava falando, nós estamos sendo asfixiados, porque nós continuamos com a despesa, porque nós não dispensamos funcionários, agora nós temos que tomar medidas para isso, mas a situação é que foi minguando todos os recursos, a história da repactuação não ocorreu e nós estamos lá com todas as despesas de funcionários, né, sem conseguir ter a receita. Olha, na beneficência nós temos os serviços: oncologia, oftalmologia, UTI adulto, 28 leitos, 10 leitos de UTI neonatal e 10 leitos de UI, tá? E a maternidade. E ainda o serviço de medicina hiperbárica e os exames complementares, tomografia, ressonância, etc., que é necessário funcionamento. E o hospital ainda faz algumas cirurgias de cirurgia geral, mas todos esses serviços estão funcionando muito abaixo da capacidade que eles podem oferecer. Tá? O serviço de oftalmologia, no momento, ele está parado, está com a agenda suspensa, porque os oftalmologistas não estão recebendo. Entende? Sim. E é isso que está preocupando, porque está havendo paralisação de setores do hospital, mas a despesa permanece, porque não há uma conversa com a secretaria dizendo, olha, vocês vão trabalhar dessa forma, então aí nós vamos ter que ajustar e ver se há possibilidade de continuar funcionando, né? Não, é importante colocar que um serviço, por muitas vezes, depende do outro. Exato. Não é? Você não pode chegar, olha, eu não quero mais esse serviço, mas esse aqui eu quero. Vamos lá. Nós temos lá a nossa questão da UTI neonatal e da maternidade de alto risco, né? Eu preciso ter diversos serviços dentro do hospital para atender a maternidade, para atender o UTI neonatal e UTI de adulto. Então, precisa ter muito cuidado na hora da repactuação, como está se falando, para não tirar serviços que aparentemente, né, podem ser cortados, mas que faz parte de um conjunto dentro do hospital. Ou seja, uma maternidade, como é a nossa lá, ela não pode ficar isolada. A maternidade de alto risco, ela tem vários serviços, né, que são urgentes, emergentes, que atendem. Nós somos porta aberta.
Outra, usando o termo lá do Dante da falácia, alguém falou, não, os hospitais são fechados, parece que teve um vereador que falou isso aí. Não, a maternidade é 24 horas todo dia. Né? Não tem, tanto a beneficência quanto os plantadores, né? Chega paciente, qualquer momento lá vai ser atendido. Até porque se fechar, acontece o que aconteceu em Macaé. Sim, vai ter a gestante teve neném na rua. Então a gente, além de abertos, nós somos hospitais é o que chamada é o Ferreira Machado da mulher grávida, né? Nós estamos lá 24 horas atendendo e com 10 médicos de plantão. E o caso de Macaé eu ainda acho até que foi pior do que a gente pensou. Ela chegou a ser atendida e a pessoa que atendeu falou, não está para nascer, não, e mandou para casa. Pois é. Quer dizer, ela foi vista, já estava com a dilatação. Você estava falando agora há pouco da chuva no HGG, né? Para onde foi transferido esses pacientes que saíram de lá de forma emergencial? Exatamente, nós falamos aqui. Falamos aqui. Foi para eles contratualizados, sim. Para a Santa Casa, a beneficência e para os plantadores. E não foi favor, não. Isso é obrigação nossa. Exato. Inclusive, nós estávamos sem condições de atender, tá certo? Porque falta de medicamento, mas por uma questão humanitária e de moral, a gente abriu as portas na mesma hora. O próprio doutor Dante ligou para os diretores dos hospitais pedindo para transferir. E foi atendido de pronto imediato, porque estava um caos lá, chovendo, né, dentro do hospital. Os diretores entenderam, vamos mesmo sem recurso, né, com pouco recurso, vamos socorrer. Foi o que foi feito. Então, a prefeitura precisa olhar os hospitais, insisto, como parceiros. Nós estamos aqui para colaborar, para atender da melhor forma possível. Agora, para isso, precisa ter um mínimo de respeito com os hospitais, com as instituições, com seus diretores, né? A palavra respeito é muito importante e também nós precisamos receber para dar continuidade ao serviço. Não pode jogar o povo contra os hospitais, né? Porque a pessoa que não tem que não leu, que não se atualizou exatamente do que está acontecendo, chega a pensar chega a colocar a culpa no médico, não quer atender. Não é verdade? Isso a gente não vê no dia a dia, principalmente quando as televisões vão entrevistar e tal. Não, porque essa pessoa... o médico não quis me atender. A gente sabe que acontece no Brasil, mas não foi o caso, né? Agora, tem essa questão também, quando a gente levanta a repactuação, embora ela não tenha acontecido ainda, e muito, aí a opinião pessoal, muito me admira que se discuta tanto tempo essa questão da necessidade de repactuar e não tenha se avançado ainda nesse sentido. O Dante levantou aqui na sexta-feira passada, de que o município paga por um serviço à rede contratualizada que ele mesmo oferece. Ou seja, seria como se houvesse uma duplicidade. Quais são os serviços? Ele não falou, ele não citou os exemplos, ele não exemplificou. Ele não exemplificou, mas ele disse que existiria esse serviço e essa seria a necessidade de readequar. O doutor Dante conhece bastante de saúde pública. Ele vem trabalhando, por exemplo, ele trabalhou muitos anos com o governo anterior, com a Rosinha, né? Agora está com o governo Rafael. Né? Antes, ele conhece bastante, né? Então, a gente poderia até marcar um debate público aqui, né? Nós estamos à disposição para isso, tá certo? A questão de gestão, né? Ele conhece bastante, já fez gestões no governo passado e agora no governo atual. Então, por exemplo, quais são os serviços? Eu coloco que a prefeitura paga, né, mais caro, é isso? Ele disse que haveria uma duplicidade, o município tem oferta... Então, isso tudo pode ser repactuado, renegociado. Agora é preciso dizer quais são os serviços. Olha, eu insisto, a partir de hoje, doutor Jorge da Beneficência, você não vai mais atender isso. Agora, enquanto isso, nós continuamos atendendo, continuamos gastando e sem receber. Né? Mantém-se equipe, que é caro, não é barato, tá certo? E continuamos sem receber. Então, eu acho que o primeiro passo para avançar alguma coisa no meu... Aí é a opinião aqui, já que a gente está conversando, né? O primeiro passo é fechar isso, né? Saber o que vai repactuar daqui para frente. Mas teve um outro ponto interessante que ele levantou. Pode falar, Jorge. Lá na Beneficência, eu não consigo enxergar esse serviço que teria duplicidade com o município. Exato, porque por exemplo, nós não podemos dispensar a cirurgia geral, por exemplo, que dá
suporte a todos os outros serviços de internação do Exatamente. hospital, da maternidade, a UTI, etc. Nós temos oftalmologia, que é o único serviço de alta complexidade da cidade e da região, praticamente. Oncologia, né? Que não precisa nem a gente falar a respeito, né? UTIs, que nós temos funcionamento. E um serviço que nós temos também, que é único na região, e são poucos no Brasil, que é medicina hiperbárica. Então eu não consigo ver essa duplicidade, embora a gente possa conversar com ele para saber do que se trata, né? E adequar. O que havia, por exemplo, como ortopedia, mas que não era uma duplicidade, eles criaram um serviço no Hospital Ferreira Machado, ele foi desativado no hospital. Então, quer dizer... Aí diminui seu custo também, né? Sim, diminui o custo, mas diminui receita e tudo mais. Se nós fazíamos 160 cirurgias, lógico que isso teve um impacto no hospital. Nós tínhamos uma estrutura adequada para poder executar esse atendimento. O hospital tem 9 salas de cirurgia. É evidente que nós temos salas hoje ociosas, né? Enquanto lá no Ferreira Machado tem 3 salas de cirurgia que deve estar com bastante movimento. Então, são situações que nós não entendemos muito bem por que está ocorrendo, já que é estimulado para fazer. Então, o hospital que está equipado para poder fazer um procedimento como esse, ele tem que ter intensificador de imagem. Nós temos 2 lá, temos sala de cirurgia, disponibilizávamos 3 salas para poder fazer tudo isso. Então, era uma estrutura, não é pequeno. Isso tem enfermarias, ambulatório, né? Quer dizer, é um complexo. E é preciso, Arnaldo, Marco Antônio, ter responsabilidade no que se fala, tá certo? Um tempo atrás, uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde falou que o hospital, a UTI neonatal está muito cheia. Eu falei, fala o seguinte, vamos lá agora, chama o melhor pediatra intensivista de Campos e dá alta a alguma criança que está lá. Tá certo? Vamos lá. Então, houve isso também uma outra vez, vamos lá. Quem conhece a UTI, é até uma covardia fazer uma afirmação dessa. Tá certo? Quem sabe o que um pai ou uma mãe passa com uma criança na UTI neonatal, eu faço aqui o convite para vocês visitarem a nossa UTI e ver quantas crianças são salvas ali. Tá certo? Quantos bebês prematuros, crianças que nascem com 700 gramas, 800 gramas e estão aí hoje com saúde andando. Aí o pessoal pergunta, e antes de ter essas UTIs que tem hoje nos plantadores, que tem da Beneficência, antes morria. Se colocava... A taxa de mortalidade infantil hoje se colocava na ambulância, nas UTIs, para levar para o Rio de Janeiro, e no meio do caminho morria. Até se colocava até por uma questão de humanidade. Tá certo? Hoje nós temos lá 50 leitos, a Beneficência tem 20, é isso? Então, para atender essas crianças e que são salvas. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de vidas que estão começando, né? Que estão lá precisando, e vou fazer aqui um elogio à nossa equipe, não só de médicos, mas de enfermeiros, que estão lutando para salvar essas crianças, tá certo? E com salário atrasado, sem receber há 3, 4 meses os médicos, pedindo medicamento emprestado em hospital particular, qual eu já agradeço aqui de antemão. Então, estão lá lutando para salvar vidas, bebezinhos prematuros. Faço um convite a vocês e duvido quem tiver um mínimo de sensibilidade que não fique emocionado com o que é feito lá, tá certo? E crianças que saem dali e que vão trazer felicidade para suas famílias. Agora é preciso, antes de tudo, ter respeito às instituições e ao serviço que a gente presta à comunidade, à região. Por falar na região, é um assunto que também me chamou muita atenção aqui. O Jorge citou mais cedo, o Jorge Miranda, diretor da Beneficência, que São João da Barra está com a questão de maternidade fechada, então vem para vocês, seja para a Beneficência, seja para plantadores. Esses municípios pagam, tipo, não só São João da Barra, os outros municípios que são atendidos pela região, que os hospitais daqui atendem na região, São João, São Francisco, Cardoso, enfim, todo o Norte Fluminense praticamente. Sabe que Macaé tem uma parcela ali que é Macaé que atende também, né?
Mas esses municípios pagam algum tipo de complementação à rede contratualizada? Há algum tipo de convênio entre essas prefeituras da região com os hospitais que são geridos por vocês? Não. Esses pacientes são atendidos sem complementação, porque até o instante não existe a formalização do consórcio, que deveria regular tudo isso. Porque esses municípios deveriam estar transferindo para esse consórcio, né, que seria uma pessoa jurídica, o valor suficiente para poder manter todo o atendimento à população da região. E isso nunca foi implementado por questões políticas, divergências de opinião, e me parece que agora está formalizado um consórcio, mas que ainda não está funcionando, pelo menos adequadamente. Mas tem alguns municípios que não querem participar disso. Entendeu? Então, é uma política regional que tem que ser implementada. Mas o ônus fica para nós. É importante dizer que a nós Prefeitura não vamos de Campos... recusar atender um paciente. A Prefeitura de Campos não complementa... É isso que eu ia perguntar, porque o Dante falou não, isso aqui. Não, que a Prefeitura falta de conhecimento, total falta de conhecimento. O que o Dante falou não é verdadeiro. A Prefeitura de Campos não complementa pacientes de outros municípios. Ela só complementa dos munícipes. Tá certo? Vamos deixar isso muito claro. Não, era a pergunta que eu ia engatar já na sequência, porque o Dante disse isso, que Campos complementava. Nós atendemos e o ônus é nosso, tá? E nós temos uma demanda, quer dizer, varia de hospital para hospital, mas até recentemente a gente tinha uma apuração disso, chegava até 30% do atendimento em alguns setores, né? Que essas pessoas não são assistidas na cidade, né? Da cidade de origem. Da cidade de origem. Entendeu? Só para por exemplo, São Francisco não tem maternidade, né? Sim. Né? São Fidélis atende alguma coisa, mas outros não. Então, esses pacientes são encaminhados. Na verdade, todos vêm parar ou no Ferreira Machado, na HGG, ou na Beneficência. No final, eles estão aí. Jorge, só para os ouvintes e o pessoal entender, quanto que o SUS paga hoje por um parto? R$120. 120 e poucos reais. Tá certo? 120 e poucos reais, Marco, por um parto. Isso para o profissional, né? Aí você imagina para dividir o hospital, para o médico... Não, eu estou falando só para o profissional, serviço de honorários profissionais, R$120. 120 e pouco. Aí você imagina só, se não tiver uma complementação, tá certo? O TI de adulto, como o próprio secretário falou, custa para a Prefeitura de Campos R$3.900. Agora veja, o SUS paga R$400, 400 e poucos reais, a Prefeitura complementa para R$1.260. A rede de urgência e emergência, quando ela está implantada na cidade, o governo federal paga R$900 da diária. Quer dizer, o complemento seria muito menor, para 1.200. E o Estado, quando contratualiza, né, através de chamamento, ele paga R$2.300. Então, quer dizer, a Prefeitura ainda faz o complemento ainda muito acima daquilo que deveria, só por não ter implantado aqui a rede de urgência e emergência, que é uma coisa regional. É aquela questão que nós estávamos conversando antes. O consórcio é importantíssimo para isso, né? Importantíssimo. Exemplo bom que aconteceu foi o consórcio da agricultura, que hoje funciona bem. Né? A agricultura, inclusive a Prefeitura de Campos fez isso e lidera, né? Vamos dizer assim, formou vários consórcios na área de agricultura e está funcionando bem. Então, é difícil por questões talvez políticas ou de entendimento, mas isso traria não só para Campos e região um benefício enorme, né, onde estaria buscando-se verba federal, estadual, trazendo para dentro desse consórcio, né, não só para os hospitais contratados, mas para a rede pública da cidade. Usando um jargão antigo, desculpe a ignorância do macaco, lembra desse jargão? Existe, por exemplo, nesses hospitais filantrópicos, existe a possibilidade das pessoas contribuírem, fazerem contribuições com abatimento, por exemplo, do imposto de renda. Olha, inicialmente era assim. Mas, com o tempo, as pessoas foram
Quando a Santa Casa foi fundada, foi baseado eu me lembro. nos moldes Não, eu não me lembro da fundação da Santa Casa. Você não lembra, não deve lembrar. Isso é evidente que não, mas me lembro de meu avô Mas contribuir. A Santa Casa, ela sempre foi mantida pela população. Pela sociedade, exatamente. Isso é uma entidade secular, isso lá no século XVIII era dessa maneira. No caso dos plantadores, pelos fornecedores de pelas cana. usinas. E a beneficência, pelas usinas e pelos fornecedores os mesmos que mantinham a Santa Casa, criou então a beneficência, que era para poder acolher o imigrante português, né? A beneficência portuguesa. Então, essas entidades, elas surgiram no período colonial e prestaram um grande serviço à população, mas dessa forma, todos contribuindo por ela. Não havia aporte de dinheiro público. Às vezes, realmente, a monarquia investia alguma coisa nesses equipamentos, né, hospitalares. Mas eram entidades religiosas. Né? Você vê que a Igreja Mãe dos Anjos, a Irmandade dos Mãe dos Anjos, mantém a Santa Casa, né? A Beneficência está lá, o seu padroeiro, que é Santo Antônio de Lisboa. E assim, agregavam fundos para poder manter o atendimento. E isso evoluiu, é lógico, né? A Beneficência funcionava como um plano de saúde primitivo da época. Aquelas pessoas se associavam ali e contribuíam, né, com valor que dava para elas o retorno depois de atendimento vitalício, individual, mas vitalício, que eles ficavam ali sendo atendidos permanentemente. E assim foi mantido durante muito tempo, até que, com o INAMPS, né, esses hospitais passaram a trabalhar e dando assistência a um instituto só, que era o Instituto da Previdência, né, na época. E atendendo também a indigência, quer dizer, quem não tinha carteira assinada ou contribuía com essas instituições eram indigentes. E todos, eu sou médico já há 40 anos, mais de 40 anos, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos que oferecer nosso trabalho para a indigência. Na Santa Casa, na Beneficência. Então, as pessoas que não contribuíam com essa previdência eram atendidas gratuitamente, mas o honorário médio também era gratuito. Isso foi uma outra época, não é? Certo? Bom, depois o SUS unificou tudo isso e passou a remunerar a todo tipo de atendimento. E aí foi evoluindo até o que nós chegamos hoje. Mas o SUS foi um atendimento universal, isso começou depois da Constituição de 88, né? Sim. E então, eu acho que é um projeto lindíssimo, muito bom. O projeto é muito elogiado, mas na prática também, como a tabela centralizada... O problema todo são as fontes de financiamento. O financiamento. O projeto, o SUS é um projeto por maravilhoso. Exemplo, nós não recebemos do Estado já há algum tempo, que tinha um projeto lá do PAI, né? Que era um projeto para atendimento aos municípios vizinhos e tudo mais, quer dizer, implementar esse tipo de ação, e aí aportava verbas ao hospital. Já há 4 anos que nós não recebemos nem um centavo disso. Então, quer dizer, há a possibilidade de acontecer, mas está lá no papel, mas não existe mais, entendeu? E isso daí são fontes de financiamento importantes. Que esse sistema que você cita chegou a ser utilizado por alguns hospitais privados. No Rio de Janeiro, o Hospital Silvestre, por exemplo, tinha um sistema de associados. Sim. As famílias se associavam, pagavam mensalmente e tinha um plano de remido, que era depois de 25 ou 30 anos de contribuição, você teria o básico todo gratuito, somente cirurgia que você teria que pagar por fora. Mas a legislação foi mudando isso e hoje não é mais permitido. Existe toda uma legislação voltada para planos de saúde. Tem cálculo atuarial, você tem que montar uma empresa de plano de saúde. É uma coisa que muda completamente o funcionamento. No caso, inclusive, dos plantadores de cana, existia uma taxa, um percentual que era descontado de forma até obrigatória
do fornecedor de cana. Quando eles forneciam a cana para a usina, descontavam um percentual X ali, se eu não me engano era 1% que descontava, e esse dinheiro era remetido ao hospital. Exatamente com a Constituição de 88, houve essa mudança, que ninguém é obrigado a se associar a nada, tá certo? Isso. Então essas contribuições foram inclusive questionadas na justiça. E o hospital foi perdendo esse poder de financiamento que tinha das usinas, que tinham dos fornecedores de cana. Na verdade, as usinas só repassavam, era descontado do fornecedor, e foi perdendo. E isso também impedia do hospital ser filantrópico, porque como era um hospital classista, toda vez que a gente buscava filantropia, se entendia que tinha um grupo ali específico, que no caso era os plantadores de cana, estava tendo um tratamento, entre aspas, diferenciado ou privilegiado, mas era o que você falou, alguém falou, um plano de saúde meio forçado, vamos dizer assim, né? E que realmente eles tinham um atendimento preferencial. De 2011 para cá, nós conseguimos transformar, 2012 nós transformamos o hospital em filantrópico, mudamos o estatuto, onde o atendimento foi unificado, atendendo os preceitos do SUS, onde a gente não existe nem essa contribuição, nem esse atendimento diferenciado para os plantadores. Então hoje é um hospital geral, que atende o SUS, e a filantropia, volto a dizer, é muito importante para nós. Por exemplo, nós recebemos emenda parlamentar, né, graças à filantropia. Se não fosse a filantropia, a gente não conseguiria. E uma série, a gente não contribui com a parte patronal de alguns impostos. Então isso tudo traz benefícios para o hospital. Por isso que você falou que o risco, por exemplo, enorme, de atrasar os impostos, essa coisa muito toda. Perigoso. Para isso também nós temos que atender a determinações do governo. Por exemplo, nós temos que ter um mínimo de atendimento de 60% dos pacientes do SUS. Hoje os plantadores estão com 97%. 97% é SUS. Nós estamos atendendo 90%. Então, o que nós estamos falando desse histórico, é importante saber que antes a saúde era limitada a nichos da população. Quem não estava incluído em nenhum desses era o indigente. Era aqueles que não tinham possibilidade de contribuir com nada e eram atendidos nas Santa Casas de beneficência, mas de maneira assim, gratuita. E o SUS foi muito inclusivo, quer dizer, colocou toda essa população com direitos iguais. Isso foi muito importante, essa mudança. Só que para financiar uma saúde gratuita para todos, é aí que surgem todas as complicações, né, de financiamento. Arnaldo, nós estamos chegando aqui a 8h50. Alguma pergunta para finalizar? Eu queria que deixasse, esclarecesse para a população, o Jorge pela beneficência, o Frederico pelos plantadores, o panorama atual, qual a perspectiva de vocês, qual a expectativa com relação a esses recursos chegarem, qual o panorama atual das instituições, sobretudo para quem chegou agora ouvindo o programa, para saber qual o quadro atual e qual a perspectiva futura com relação aos hospitais da rede contratualizada. O quadro atual é de uma preocupação crescente pela falta de um cronograma, uma previsão de cronograma do pagamento, né, 3 meses de alguns hospitais, 4 meses de outros, como que vai ser feito. E como a colocação final, a gente faz aqui um apelo, a palavra é essa, ao Poder Público Municipal, para que separe das conversas, isso já foi solicitado, do futuro do passado. Né? Toda vez que vai se falar nisso, não, porque existe a crise do ROIS, que diminui a arrecadação. Ora, nós estamos aqui à disposição do diálogo, do entendimento, para, se for o caso de diminuir algum serviço, que a população vai perder com isso, com certeza. Quem vai sentir é a população mais carente, se for diminuído qualquer tipo de atendimento por parte dos hospitais, mas quem contrata é a prefeitura e ela vai dizer o que quer que a gente faça ou não. Isso é uma discussão que nós estamos à disposição para qualquer momento sentar e conversar. Uma outra situação é o que já foi o serviço que já foi prestado, já foi contratado, já foi auditado, né?
nós já prestamos esse serviço, temos que pagar os nossos compromissos, nossos fornecedores, nossos funcionários, nossos médicos, tá certo? E não se tem qualquer cronograma, não se tem qualquer tipo de sinalização, eu vou te pagar em janeiro, vou te pagar em 10 vezes, vou te pagar em 5 vezes, vou te pagar em 2 vezes. Como que você chega, eu insisto nisso, para o seu fornecedor, para o seu funcionário, e dá uma satisfação se você não tem? Os plantadores, é um pouco mais grave, inclusive, que 65% da nossa renda vem do município. A renda dos plantadores, 97% é SUS, saúde pública, tá certo? Desses 97%, 65% da nossa receita vem da prefeitura. Então a gente fica numa situação crítica e também é importante destacar que o dinheiro federal é federal. A prefeitura só repassa, faz mais do que obrigação. Né? Não pode nem segurar nem. Não, que fala assim, porque os hospitais já receberam tantos milhões. 82,9 milhões. Isso é federal, é dinheiro que nós também prestamos serviço, tá certo? Ao SUS, e nós recebemos por isso. Então, simplesmente a prefeitura repassa. Eu não devia nem falar desse número, que é um número que é do governo federal, é dinheiro do governo federal. Então, a situação é essa, faço um apelo aqui à sensibilidade do prefeito, do secretário, dos assessores. Insisto, olhem os hospitais filantrópicos, 4 grandes hospitais e outros hospitais que prestam serviço, outras clínicas que prestam serviço para a prefeitura, como parceiros. Não nos olhem como concorrente ou como se houvesse um embate. É muito desgastante isso. Nos olhem como parceiro, que sempre fomos. Até 3 meses atrás, nós éramos tão bons, aí acabou o dinheiro, nós viramos o patinho feio, né? Até 3 meses atrás eram elogiados pelos secretários, pelo prefeito. Agora, porque não tem dinheiro para nos pagar, começa a fazer crítica, a mandar vereador falar mal de hospital na Câmara. Pelo amor de Deus. O vereador Genásio chegou a falar de levantar. Até eu publiquei a matéria à época que ele queria consultar esses números. Que pé está isso? Isso está disponível? Houve algum ofício? Chegou algum ofício a vocês? Eu, inclusive, pedi ao presidente da Câmara, Fred Machado, para a gente, os diretores de hospitais, irem lá à Câmara, esclarecer para os vereadores como que funciona, como é que trazer uma luz para isso, né? Porque muitos vereadores falando muita coisa e eu vi que ele era falta de informação e nós nos colocamos. Infelizmente, foi na semana que houve um acidente com o sobrinho dele, afilhado, filho da Carla Machado, que veio a óbito, e esse contato ficou prejudicado. Na outra semana, a gente não conseguiu, mas nos colocamos à disposição, né, Jorge? Os diretores dos hospitais, estamos à disposição da Câmara, dos vereadores, senhores vereadores, a qual eu respeito muito, para ir lá, esclarecer, ter uma reunião, mostrar, abrir os números dos hospitais, né? É importante que se diga, Arnaldo, que os hospitais são auditados. Para a gente manter a filantropia, a gente tem auditoria externa. Essa auditoria é contratada por nós, tem que ser uma auditoria externa, e a gente remete esses laudos ao governo federal, onde nós nos colocamos à disposição para abrir os números dos hospitais. Nós, como entidade filantrópica, nós somos bastante fiscalizados, inclusive pelo Ministério Público, tá certo? Eu digo aqui, coloco o Hospital dos Plantadores à disposição de qualquer órgão público, se quiser abrir nossos números, o que a gente paga, o que a gente recebe, está lá aberto. Qualquer vereador, o vereador fez um requerimento, existe o portal da transparência dos hospitais, sim, mas independente disso, ele pode ir lá, né? Franqueia aqui, se ele quiser levar um auditor, um contador, para ver onde que a gente gasta dinheiro, como que é gasto, está totalmente aqui à disposição da Câmara ou de qualquer órgão de fiscalização, os nossos números. Isso seria até bom, que eles vão ver que falta dinheiro, que o que é pago, não só pela Prefeitura, mas pelo governo federal, vai ver que a gente trabalha de forma muito enxuta, né, com muita economia, para conseguir fazer o que a gente faz. Eu acho que o diálogo vai ser muito importante, tá? Senão, essa situação
vai levar realmente a um caos na saúde. Já está acontecendo, entende? Então a população acaba sofrendo quando não deveria ser penalizada por nada disso. Sabemos da crise, sabemos que a crise é muito prolongada, já vamos 5º ano já de crise. Não é uma crise ocasionada pelo governo municipal, nada. É uma crise muito maior. E aí, nesse momento, quando a gente está enfrentando todas essas situações, nós temos que dialogar com as pessoas e chegar realmente a um consenso do que nós devemos fazer. O que não pode acontecer, eu acho, é Campos perder o que tem em termos de saúde, porque, como disse no início, nós somos privilegiados por dispor dessa rede de saúde. Nós temos 2 hospitais de emergência que são eficientes, embora esteja passando também por problemas, mas que são solucionáveis. A questão é que todos nós podemos, de uma maneira ou de outra, contribuir para que isso aconteça. E devemos fazer isso. A questão é que fala-se genericamente de que devemos nos preparar para diminuir o atendimento, fazer as opções que a prefeitura vai oferecer, que a gestão é plena para os hospitais, né? Pode levar a encerramento de algumas atividades. Nós temos que saber disso, nós temos que conversar, porque às vezes não há viabilidade disso. Entende? Então, o que nós temos que realmente fazer é abrir o caminho do diálogo para poder a gente chegar a uma boa solução. Tá certo. Marco, o Maurício Furel Batista está acompanhando a gente, falou aqui até uma sugestão que o Frederico tinha dado também, né? De quem sabe a gente fazer um debate com representantes dos hospitais e representantes da Secretaria de Saúde. Essa semana não vai ser possível, essa semana, a partir de amanhã, toda dedicada à eleição do IFE. O Aloysio vai estar entrevistando os candidatos a reitor do IFE. Claro. Né? Tem uma ordem já pré-definida, eu peço desculpa que eu não trouxe essa ordem aqui, mas começa a partir de amanhã, então o pessoal que tem interesse na eleição, que é uma eleição importante para a reitoria do IFE, pode ficar ligado, assim como foi aquela cobertura da UENF, que a gente deu aqui também. A partir de amanhã a gente vai ser dedicado toda a essa questão da eleição do Instituto Federal Fluminense. Mas a sugestão fica, quem sabe, para as próximas semanas. Agradecer a disponibilidade de vocês dois mais uma vez. A gente está, como eu falei, a gente está se falando sempre, nós da redação, não, muitas vezes não comigo, mas como eu falei, a Camila, que está muito na frente da pauta, o Mário, enfim. A gente está falando sempre e torcer, né, para que esse diálogo aconteça e, sobretudo, que não afete o serviço da população. Arnaldo, rapidamente, um ponto importante que eu me esqueci é agradecer à imprensa, como forma geral, a cobertura que tem dado dessa situação. Quando eu falo a cobertura, é trazendo a verdade, trazendo a informação para a população, e a imprensa tem tido um papel fundamental nisso. Não no sentido de criticar ou de apoiar X ou aquilo, mas de mostrar o que está acontecendo. Isso a população enxerga, né, através da informação que vocês imprensa, trazem para eles, né, e mostra a necessidade também dos hospitais de receber para continuar prestando serviço a essa população. Então fica aqui meu agradecimento à imprensa. Bom, valeu, um abraço e prazer conhecer o Jorge Miranda. Um grande abraço para o Frederico Paes, já esteve aqui conosco algumas vezes, espero que volte sempre. E esse debate, como sugeriu o Arnaldo, eu acho importantíssimo, porque se coloca exatamente, é muito fácil, porque nós pagamos tanto, e não ter resposta na hora, né? E vice-versa, quer dizer, qualquer coisa que os hospitais também digam e que a prefeitura possa responder na hora também. Nos colocamos à disposição muito para qualquer importante. debate. Muito importante. Um abraço para vocês. Vamos agora rapidamente à redação do Jornal Folha da Manhã com o direto da redação e já voltaremos com o melhor da música aqui na Folha FM, a rádio que toca você. Bom dia, ouvinte da Folha FM, eu sou Ícaro Barbosa, trago por você